Bem-vindo ao canal BAC e hoje você irá aprender a transformar isso em isso. Como abrir plantas e cortes DWG em escala no Illustrator? No Illustrator, abra o arquivo DWG da seguinte forma: Arquivo, Abrir. Veja se os formatos estão em Todos os formatos, para que você enxergue os arquivos que o Illustrator é capaz de abrir. Escolha seu arquivo e, caso o Illustrator apresente o seguinte erro, fique tranquilo. Salve o arquivo ainda no CAD em uma versão mais antiga, por exemplo, 2004. Caso o arquivo abra com sucesso, você verá a seguinte janela, onde você pode controlar a escala. Para isso, você precisa saber em qual unidade o seu DWG está salvo. O mais comum é estar em metros, então, se você medir a espessura de uma parede, ela terá, por exemplo, 0,15 metros. Utilize o comando dist para isso. Outro ajuste interessante de fazer ainda no CAD é desenhar uma escala gráfica. Dessa forma, quando você redimensiona no Illustrator, ela manterá a proporção. A partir daqui, consideraremos que o desenho no AutoCAD está em metros. Agora, no Illustrator, você irá dimensionar para caber em uma folha. Então, utilize as configurações. Dimensionar uma unidade é igual a 1 milímetro. Isso significa que 1 metro no AutoCAD será 1 milímetro no Illustrator. Essa escala será, portanto, 1:1000, visto que 1 milímetro no Illustrator será 1000 milímetros, 1 metro, no CAD. Note que nessa escala, as dimensões são semelhantes às dimensões medidas no CAD. Desenhando uma linha, 0,15 em milímetros no Illustrator é igual a 0,15 metros no CAD. Veja que a escala gráfica mantém as dimensões. Então, ao selecionar uma linha, os 10 metros correspondem a 10 milímetros. O mesmo para os segmentos de linhas menores. 1 metro, 1 milímetro, 2 metros, 2 milímetros, e assim por diante. Se você acabou de instalar o Illustrator, provavelmente ele virá com o seguinte layout: Essenciais. Caso o seu Illustrator esteja em inglês, ative as legendas. Em Essenciais, algumas funções não aparecem, então nós utilizamos a opção Clássicos Essenciais. Sempre partindo da escala 1:1000, nós produzimos uma tabela de transformações para você saber qual é a operação matemática necessária a se fazer. Por exemplo, na escala 1:1000, para deixar na escala 1:125, a operação matemática a se fazer é multiplicar por 8. Então, com o cadeado ativado, não se esqueça, ao multiplicar por 8 aqui, ou executando essa mesma operação na calculadora, você encontra o tamanho necessário para deixar o desenho na escala 1:125. O link para essa tabela está na descrição do vídeo. Agora falta pouco para que seu desenho fique com uma boa exibição em prancheta de impressão ou no computador. O desenho na escala 1:1000, numa folha tamanho A3 vertical, está desse tamanho. Já que se trata de uma elevação, vou deixar a folha em paisagem, clicando no botão Ferramenta Prancheta e em seguida Paisagem. Para o tamanho A3, selecionando todo o desenho, e na escala 1:1000 está muito pequeno. Colando da minha tabela, eu sei que multiplicando por 4, então o desenho ficará na escala 1:250. Esse é o desenho na escala 1:250 numa folha A3. Agora, para controlar as espessuras de linha, você pode selecionar todas as linhas da mesma cor. Ao selecionar, por exemplo, uma linha laranja, você pode selecionar objetos semelhantes neste botão, Selecionar objetos similares. Você pode selecionar objetos similares baseado em vários critérios. Neste caso, vou selecionar todos os objetos baseados na cor do traçado. Então veja que ele selecionou todos os objetos com a cor do traçado laranja. Visto que o desenho final que eu desejo será em tons de cinza,
Irei desaturar o laranja através do seletor de cores, clicando 2 vezes na cor laranja, mudando para saturação, eu abaixo até o fim para que não tenha nenhuma tonalidade de laranja e deixarei um cinza claro para as portas poderem ser vistas. Deselecione para ver o resultado. Você também pode selecionar os objetos por cor do traçado e espessura. Aqui não aparece essa opção, por isso que eu recomendo você utilizar a ferramenta Varinha Mágica. Nessa ferramenta você controla quais são os critérios da seleção. É semelhante à ferramenta do Photoshop, mas no Illustrator os critérios não são somente cor, podem ser, por exemplo, o traçado. Deixando a cor com tolerância 0 para selecionar exatamente a cor que eu quero, eu também posso selecionar a espessura do traçado. Já que estamos trabalhando com linhas, irei deixar cor do traçado e espessura do traçado com tolerância 0 para selecionar exatamente as linhas que têm mesma cor e mesma espessura. Essa linha da janela e essa linha da janela podem ser selecionadas conjuntamente segurando Shift. Veja que a unidade está em pontos. A unidade pontos é muito útil quando você está trabalhando com tipografia. Talvez com linhas a unidade em milímetros seja mais palpável. Você pode mudar indo em Editar, Preferências, Unidades. Mude traçado para milímetros. Então, clicando 2 vezes na ferramenta Varinha Mágica, você pode escolher os critérios de seleção. Ativando também cor de preenchimento deixando com a tolerância mínima, você também consegue selecionar os hatches e áreas sólidas. É importante falar também que caso você queira selecionar por layer, já que o arquivo veio do CAD, você pode ir até os layers ou camadas do Illustrator e clicar nos círculos ao lado do nome dos layers. Ao clicar no círculo, você selecionará toda a geometria que está naquele layer. Agora uma última dica, pessoal. Talvez, pessoal, você se depare com um desenho que você queira aumentar todos os pesos de linha de uma vez. Por exemplo, as linhas estão muito finas e você quer engrossá-las, ou as linhas estão muito grossas e você quer deixá-las mais finas. E fazer uma por uma pode tomar muito tempo. Então você deseja aumentar todas de uma vez só. O Illustrator ainda não tem um botão que faça essa função, então o jeito é aumentar o desenho proporcionalmente e depois diminuí-lo para o tamanho original, mantendo a espessura das linhas aumentadas. Vou mostrar. Selecione todo o desenho e ative o cadeado para ter certeza que seu desenho não irá distorcer. Clique nos 3 pontinhos e ative Dimensionar, Traçados e Efeitos. Assim, se você aumentar o desenho, o traçado irá aumentar junto. Por exemplo, se você quiser então dobrar todas as espessuras de linha, é só você dobrar o tamanho do desenho. Então, volte o desenho para o tamanho normal, dividindo por 2, porém com a opção Dimensionar, Traçados e Efeitos desativada. Assim, o traçado dobrado manterá a espessura maior. Agora é a hora de você deixar o seu desenho à sua cara. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. A nossa ideia é conseguir ajudar as pessoas que estão começando na arquitetura e quem sabe até quem já é um pouco mais avançado. E também, como todo mundo no YouTube diz, é importante pra gente o like e a inscrição. Então se você curtiu, se inscreva aqui, vamos tentar sempre postar novos vídeos. Deixe o seu like para esse vídeo. E acho que é isso, tá? Até mais!